Oi, eu sou Rosane Jerônimo, eu sou especialista em área institucional e clínica, né? Eu sou pedagoga, docente de ensino superior e sou especialista em algumas áreas, né, de neuropsicopedagogia, psicopedagogia, psicomotricidade. Eu sou também, tem aqueles outros, né, que a gente faz de pós-graduação também, que a gente vai complementando nossa área, que é muito importante para a área institucional e clínica. Eu sou psicanalista também, então eu faço uma junção, tá? E faço uma pré-requisitos para cada área que a criança apresenta falhas. E na intervenção, né, a gente faz todo um planejamento, e esse planejamento voltado para essa intervenção é depois das avaliações, né? Mas aquele que chegou com a gente com laudo e a mãe quer só fazer intervenção direcionada naquele caso, a gente vai direto para o planejamento. E é lógico que os instrumentos que a gente utiliza na avaliação, a gente também pode utilizar na intervenção. Justamente para a gente ver o quão foi difícil naquele momento e o quão está sendo no momento da intervenção. Você só não vai fazer de forma para fazer tudo de novo de avaliação. Você vai fazer somente para intervenção. Porque muitas das vezes aquele instrumento, ele é fundamental para aquela área, daquela habilidade, daquela falha que está ocorrendo. Então, a intervenção é fundamental, né, para esse profissional estar utilizando, tanto na escola, quanto na empresa, quanto no hospital, quanto no consultório. Então, assim, a gente fala, né, tudo que é institucional, às vezes a pessoa pensa que é só da escola. Não é só da escola, tá? Então, a gente vai ter que ter quais objetivos nós queremos alcançar direcionado para os pontos de atenção, flexibilidade, motivação, funções executivas, o controle motor, o controle inibitório, a linguagem dessa pessoa, o raciocínio, o lado emocional dela, como é que é essa regulação emocional com as funções executivas que a gente trabalha isso, né? E aí a gente vai fazer toda aquela operação para ver essa cognição, para ver o que essa pessoa está falhando e o que ela necessita ser aprimorada também. Então, no processo de intervenção, a gente tem característica, o planejamento, o nível de dificuldade, né, e a nossa avaliação. Quando a gente avalia tudo isso aí, né, diferente do período avaliativo, é uma avaliação dessa intervenção. A gente identifica o problema, a gente vai definir metas para cada problema, o que eu quero, qual protocolo eu vou utilizar para essa meta. E a gente tem que conduzir ações para atingir essas metas. Então, que protocolo nós vamos utilizar para atingir? Aí nós vamos fazer de novo todo um apanhadozinho, uma mini anamnese, né? Vamos perguntar como foi esse desenvolvimento psicomotor, inclusive no livro do Vitor da Fonseca, ele tem assim uma gama de... Eu tô procurando o livro, gente, não sei onde eu botei. Eu não lembro onde eu... tá aqui. Esse livro aqui, gente, olha, ele tem uma gama, tá? Para você fazer toda uma verificação. Ele tem as escalas, tá? As escalas são do desenvolvimento. Olha aqui, as escalas, é cheio de escala, tá bom? Para você utilizar. Inclusive, ele tem na editora WK, ele tem descontos, você pode comprar, faz uma forcinha em comprar ele, que é muito bom, tá? Ele é como se fosse uma bíblia para psicomotricidade. Então, assim, aqui o Vitor define várias áreas aonde essa criança, tá, vai estar operando de acordo com os meses, tá bom? E aí você vai poder acompanhar essa criança num processo assim, até acho que 9, 10 anos. Então ele prepara tudo de acordo com o processo perceptivo, processo motor, psicomotor, aquisição, né? O processo, todo o período desde lá do nascimento.
desde o olhar da criança até a operação dela toda de detalhes simbólicos. Então, assim, é todo um plano que ele te dá, onde você consegue fazer todo um apanhado. Além de também poder utilizar o guia do desenvolvimento também, o guia Portas, como eu falo sempre, tá? Então, voltando aqui para o planejamento das intervenções, que você pode planejar para ver esse desenvolvimento psicomotor, porque muitas das vezes a mãe não lembra, não consegue identificar. Muitas das vezes a criança não engatinhou, pulou etapas, queimou, né? E aí aquela pirâmide que a gente tem, a gente não consegue atingir lá com os 6 anos a criança apta para estar na aprendizagem da linguagem da escrita. Então você vai de novo, né, nessa anamnese, verificar todos esses pontos mesmo para passar pente fino. Então você vai ouvir essa queixa da família, da escola e vai ver o comportamento apresentado dessa criança. Em cada ambiente, ele apresenta um tipo de comportamento, você vai anotar. E aí você vai também pegar os resultados da avaliação. Como que foi essa criança durante a avaliação? Como é que foi a escrita, a leitura, como é que foi nas habilidades, como é que foi o funcional dela, tá? E aí você vai ver a conclusão desses resultados, né? Os resultados foram lá quantitativos e qualitativos. Então você vai ver lá os qualitativos para você estar descrevendo. Porque o quantitativo já foi, você já viu, já verificou. Então você vai verificar suas metas de acordo com a operação dele. Como é que é a memória dele a longo prazo, a curto prazo? Como é que é a memória de trabalho? Como é que é tudo isso dele? Então você vai analisar suas metas a longo prazo e a curto prazo. O que você quer alcançar? O que você de imediato, a curto prazo, o que você quer logo? Então você vai definir o que você quer que ele termine as intervenções e esteja, né? Então você vai ver essas estratégias que você vai utilizar para alcançar essas metas aí. E essas metas também, né, elas podem ser alcançadas por áreas, né? As áreas que eu falo sempre para vocês que são as áreas que nós devemos ficar atentas. Atenção, memória operacional, controle inibitório, concentração, criatividade, linguagem verbal, percepção visual, percepção auditiva. O que tem, gente? O retorno do processamento aqui, ó, processamento, né? Entrada, processamento, saída. Você tem que saber o que essa criança consegue e não consegue. Então, muitos criticam aquele sussurrofone, mas ele é muito bom para a criança ouvir o que ela está falando. É muito bom para ver se ele tem problema em fonemas, problemas, né, no retorno, né, do processamento. Então, assim, você vai analisar, você vai ver que habilidades socioemocionais ela apresenta, tá? E você vai anotar tudo. Aí você vai direcionar também para uma área onde você vai verificar parte das habilidades da matemática, né? Então você vai verificar todo o raciocínio operacional dessa criança, toda a orientação espacial, temporal, tudo que você pegar de habilidades apresentadas, você vai ver. E aí você vai ver qual dificuldade, que níveis de dificuldade. Essa criança está com nível em descalculia? Ela está com problema nas funções executivas para o raciocínio lógico, para fazer a linguagem? Como é que é isso? É a parte psicomotora que atrapalha? Como é que é isso? Então você vai observar tudo através dessa área que você vai estar aplicando. Então você também vai ver na parte toda da criança a parte da psicomotricidade. A vivência corporal dessa criança, toda a motricidade fina, grossa, toda a amplitude que ela tem. Por quê? O que eu falo? A criança queimou a etapa. Então, assim, ela deixou de engatinhar. O que isso atrasa? Isso atrasa na linguagem. A linguagem vai atrasar na escrita. A motricidade fina vai atrasar na operação da escrita. Então, a criança vai ficar fazendo só letra bastão. Por quê? Ela não tem o trabalho com o tônus, a motricidade fina. Ela não tem uma pega, ela não teve
E atualmente nós devemos ter cuidado porque a criança estava lá com 2 anos, ou fez 2 anos na pandemia, e agora ela está entrando na escola. Aí o que acontece? Essa criança não teve um desenvolvimento motor, ela não teve a motriz toda trabalhada. Ela não teve as funções executivas, ela não teve a autorregulação emocional, ela pulou tudo isso, porque foi tudo via online e dever, tarefinhas para fazer, né? E isso vai ter grandes danos. Então, nós precisamos estar preparados com um planejamento interventivo realmente, aonde a intervenção vai fazer a diferença. Na instituição, você vai fazer a diferença. Pode ir com tudo que você vai conseguir. Você vai botar as crianças para fazer as provas piagetianas. Você que é psicopedagogo vai trabalhar as provas de convergência. Você que é terapeuta fonoaudiólogo vai trabalhar todo um processamento auditivo, fonológico direcionado para a linguagem, para a verbalização. Então, assim, vai ter muita coisa para ser feita. E os professores, eles até têm as ferramentas, mas eles não conhecem os protocolos. E nós, especialistas, é que temos o protocolo. Então, nós temos o protocolo onde a gente vai ensinar habilidades da linguagem, da escrita, da linguagem verbal, da linguagem compreensiva, da literatura, do nível silábico que ele se encontra, né? E aí a gente vai apresentar para esse professor toda uma orientação aonde ele vai estar podendo auxiliar, ajudar essa criança na sala de aula. A gente vai observar essa criança com olhos de águia. Nós vamos estar ali, ó, em cima da escrita para ver todo o nível mesmo, se o professor sabe fazer, né? Então, ele já verifica. Muitos professores até sabem, mas o professor não sabe o protocolo. Então, o que eu indico? Elaborar um plano, né, com a proporção, verificando através de treinos. Elaborar o plano para você convidar os responsáveis a participar desse planejamento. Convidar a criança. Porque esse plano de intervenção, essa intervenção não é um reforço escolar. Por favor, desvincula esse nome de reforço escolar. Nas escolas que eu faço mentoria, que eu faço terapia institucional, eu indico meus professores, não falem reforço escolar. Por quê? Às vezes aquela criança não é um reforço escolar. Às vezes aquela criança precisa ser treinada nas habilidades. Ela precisa ver as competências que ela tem. Então, assim, não é um reforço escolar. Reforço escolar, beleza, vai lá ajudar a fazer um dever de casa, vai ajudar a fazer uma maquete, sim, mas não é para essa pessoa que dá reforço escolar, que muitas das vezes é uma pessoa que tem uma inteligência e uma facilidade, ela não vai ter esse protocolo, esse cuidado que nós temos. Então, você vai pegar crianças também de ensino fundamental que estão indo para o 3º ano, né? Vieram do jardim, passaram na pandemia 1º e 2º e agora vão para o 3º. E essa criança? Como essas crianças escrevem? Como essas crianças leem? Como essa criança é funcional? Como ela é na sala de aula agora? E aí, o que fazer com essa criança? Aí você vai fazer o quê? Mágica? Não. Você vai utilizar instrumentos. Que instrumentos são esses? Você vai utilizar aquele que eu já falei, do PFX. O meu tá ali na estante, tá guardado ali, meu. Você vai utilizar o quê? A neuroaprendizagem, a neurociências. Você vai utilizar essa ferramenta tão importante que chegou pra gente depois de estudos após a Segunda Guerra Mundial, verificando os danos da guerra nos soldados, nos familiares, nas crianças que foram nascendo. Então, entrou essa parte de neurociências com a neuroaprendizagem. Essa neuroaprendizagem, a nossa amiga Roberta Claro, tá? Desenvolveu aqui, ó. Você compra também na WAK, com preço bom. Ela desenvolveu esse projeto aqui de neuroaprendizagem para a evolução de alfabetização, né? Leitura, escrita e alfabetização
para a intervenção, olha, intervenção para a alfabetização. Por quê? Justamente para estar sanando essas dificuldades da criança. O que a gente encontra nesse livro? Nesse livro a gente tem o passo a passo para aquela criança que já aprendeu várias coisas, porém ela está nessa fase da alfabetização que necessita de uma consciência fonológica mais apurada. Ela precisa segmentar esse conhecimento, essas palavras todas. Ela precisa pegar o grafema, fonema e juntar tudo, pegar o som. Ela precisa conhecer como ela vai utilizar isso. Isso aí a gente atinge através da autorregulação. A autorregulação, a gente vai utilizando nossas funções executivas, a gente vai controlando o nosso emocional para a gente estar operando, a gente vai trabalhando, tá? Para fazer essa correspondência fonética e uma segmentação, né? E uma fusão silábica. Então, assim, essa criança necessita, tá? Em conhecer todo o processo, porque ela já conhece um grupo de letras, ela conhece um grupo de som, e a partir dos 3 anos, ela veio apurando isso tudo aí com o desenvolvimento ali, ó, dela. Então, o que ela precisa? Ela precisa aprender, né, tudo isso aí de maneira prática para que ela venha ser funcional. Por quê? Ela fez o processamento visual, ela fez um processamento fonológico, lexical, sublexical e um semântico, aonde ela tá para operar. E aí ela vai ter que ter essa habilidade para identificar, manipular tudo isso aí na vida dela. Então essa fase toda alfabética pode ficar, né, faltando letra, faltando sílaba, né? Falta de som, falta de linguagem, falta de visual. E aí ela vai passando dos níveis aonde ela atingiu um nível que vai ser totalmente operacional. Porém, se tiver falho, o que fazer? Então, o que fazer? A Roberta Claro, a autora do livro, ela dá um passo a passo para essa criança chegar nesse finalmente. Então, o que ela faz? Ela trabalha toda a estratégia da leitura e da escrita através da neuroaprendizagem com realismo nominal, com todo um conhecimento fonológico. Ela trabalha com a rima, com a literação de letra a letra. Primeiro ela trabalha com a literação de vogais, depois ela passa para a consciência silábica, que aí a criança vai produzindo através desses sons. Ela vai depois para escrita silábica de letra inicial, depois de letra medial, depois de letra final, sílaba, palavra, até a construção toda da palavra. Então é o que eu falo, o professor tem a ferramenta, ó, vou até folhear aqui para vocês verem. O professor tem a ferramenta, olha. O professor tem a ferramenta, são muitos exercícios que o professor tem, ó. Tá vendo? São muitos instrumentos a utilizar e o professor tem na sala de aula. Esse aqui é o número 1, aonde a criança vai fazer isso que eu falei. Agora eu vou falar do número 2. E aí o professor precisa de um protocolo para estar auxiliando as crianças com essa aprendizagem. E aí você, especialista, vai lá e vai, ó, dar o pulo do gato, né? E aí você vai entrar com a sua intervenção na alfabetização, que através dessa parte 2 aqui, ó, da alfabetização ainda, tá, gente? Eu não trouxe o Dacimaia, como eu falei para vocês já, os Dacimaia também são excelentes exercícios para dislexo na pré-escola, para ortografia, para texto. Eu já falei no outro vídeo para vocês, é só vocês irem lá e ver. Inclusive, vocês não estão assistindo o vídeo. Tô ficando triste, vou fazer igual a minha neta, tô triste. Então, esse livro aqui, que é a segunda parte, é a construção teórica toda para essas bases da leitura, com essa consciência lá no cérebro, né? Então, ele vai ver a sua leitura e a sua memória.
E ele vai estar analisando uma parte da dislexia. Se você tem problema de dislexia, ou se você está naquelas da disgrafia, desortografia. Então, assim, tem até depois eu vou deixar também slide para vocês de pontos para vocês ajudarem essa parte. Aliás, eu já mandei algum aí no grupo da jornada, já mandei, Então, a gente vai verificar toda essa parte, né, para a construção através da palavra, através da sílaba para a construção da palavra. Desculpa, gente. Então, a gente vai ver sílaba inicial, final, medial. E eu gosto muito, eu não trouxe também porque fica no consultório, minhas cartinhas, tá? De fonemas, de tira e põe, de antes e depois, a sílaba que vem antes, a sílaba que vem depois. Tudo isso porque a criança está no 3º ano, no 2º ano, e ela precisa ter conhecimento dessa teoria toda para a construção da sua palavra. Então, voltando lá, no primeiro livro que a gente passou pela rima, pela literação, pela consciência sintática, né? Pela consciência silábica, pela consciência fonêmica, ela vai chegar na aprendizagem. Então, ela vai ter essa parte toda. Ela vai utilizar toda essa bagagem para essa aprendizagem. E aí a gente vai verificar essa dislexia, né? Essa leitura disléxica. Então, a gente vai ver essa parte fonológica, lexical, mista, tudo que ela vai fazer. Tem até um filme muito legal, não deu branco no nome agora, mas é escrito nas estrelas, eu acho. É de um menininho que ele tem dislexia e o professor descobre depois de muito tempo, mas esse menino sofre tanto. E eu já contei aí, quem me segue, quem vê, tá, que eu até perdi essa colega, né, assim, não era muito chegada, mas era uma colega de bate-papo. Ela também era neuropsicopedagoga, pedagoga, mas era disléxica, era uma senhora, já tinha mais de 60 anos, ela estava até fazendo psicologia também, e ela tinha problemas de saúde e na pandemia ela faleceu. Ela escreveu 3 livros, ela escreveu Uma Professora Disléxica Eu, e o outro eu não cheguei nem a ver direito, porque ela ia me passar, eu não sei se ela reformulou um e passou, algo assim. Ela estava fazendo um projeto com uma organização onde ela ia ajudar as pessoas, porque ela sofreu muito. E dislexia não tem cura, gente. A pessoa busca a palavra e ela não lembra. Não tem palavra para casar na cabeça. Então, para ela tem que ser coisa visual. Ela precisa estar vendo ali o concreto para poder estar operando. E aí vocês vão estar analisando esse aluno também. Porque não adianta você fazer a intervenção e você vai querer que esse aluno faça, por exemplo, a leitura, que esse aluno faça a tabuada, que esse aluno faça uma conta. Se esse aluno tem essa dificuldade, tem esse problema, você tem que dar os mecanismos. Você tem que oferecer para ele esses mecanismos onde ele vai conseguir operar, ele vai obter sucesso. Você não vai ficar martelando ali. Muitas professoras, antigamente, elas martelavam, vai ler. Lê em voz alta, lê tudo, lê. Não, convida o aluno se ele quiser ler, não obriga, não. Muitas das vezes eu já obriguei também, mas eu aprendi naquela metodologia muito antiga, chata. Eu nem gostava, mas as escolas exigiam, né? Era muito triste, eu ficava frustrada, porque eu gostava de coisa diferente, eu gostava e às vezes a minha coordenadora falava, o que tem aqui no seu plano? Não tem nada, só tem brincadeira. Você vai brincar, você não vai ensinar nada? Como assim? Ué, você botou aqui dominó, botou alfabeto, isso aqui, ó. Botou perguntinha de o que é, colocou aqui parlenda, colocou aqui... E qual vai ser a sua aula? Eu só tô vendo aqui jogos. É dia de educação física, por acaso? Aí, assim, era o que a gente escutava, entendeu? Então, isso é frustrante. Eu já achava horroroso um tal do método abelhinha e o som com uma coisa... Meu Deus do céu, olha, uma loucura.
Então, assim, eu procurava sempre fazer algo diferente, trazer um filme, daquele filme conversar, fazer uma receita, fazer na sala de aula um piquenique, cada um trazer o seu lanche e a gente falar daquele lanche, do valor nutricional daquele potencial todo, fazer aqueles cálculos, fazer a fração com a receita, ver os aparelhos eletrodomésticos, ver o tipo de confeito, de coisa, tudo isso casando com uma aprendizagem. Eu dei um grito de felicidade quando eu vi que a BNCC tinha uma proposta assim. Eu só espero que coloque em prática, né? Mas, enfim, para ajudar as terapias. Eu saí da sala de aula, gente, por causa disso, porque eu era muito frustrada. Eu via que tem um ditado até que fala: bati em ponto de faca, murro de faca. Aí, agora eu esqueci. Eu preciso fazer também, ver essas gemas. Então, gente, essa leitura toda, através dessa neuroaprendizagem, através da memória, a gente vai ter capacidades básicas para fazer um processamento desse sistema todo, para armazenar as informações com atenção. Com atenção. A gente vai realmente ajudar essa criança a formar esse pensamento aonde ela vai ter uma memória para ter uma aquisição, uma declaração de que ela consegue operar. Então, assim, essa aquisição, né, ela tem a parte visual, a parte auditiva, a parte sinestésica, aonde ela vai ter uma consolidação. Ela precisa dessa consolidação para ela poder evocar esse conhecimento e colocar em prática. Então, essa parte 2 aqui, que é esse livro, eu vou mostrar um pouquinho para vocês dos exercícios, são exercícios que a professora tem a continuação, tá vendo? Ó, a continuação da letra lá, da letra, continuação, só que com um nível mais elevado. Então, assim, você deve seguir um protocolo para você ajudar. Esse aqui, tá? Esse aqui. É só vocês irem lá no Instagram, no meu Instagram, que lá eu tenho fotos desse livro, eu falo desse livro, e aí vocês vão saber direitinho e vocês vão fazer uma intervenção maravilhosa, tá? E a gente tem também aqui, olha, nesse processo todo que a gente está falando da audição que atrapalha, da linguagem, da psicomotricidade, como eu já mostrei ali o da psicomotricidade, eu vou mostrar para vocês esse aqui, tá? Do auditivo, habilidades auditivas. Então, esse livro aqui, ele dá para você alternativas para você estar desenvolvendo essas habilidades. Ele fala bastante dessas habilidades, aonde a gente vai ter que utilizar essa parte motora, né, perceptivo motor, para a gente estar operando a nossa boca, nosso nariz, nossos pés, nossos símbolos, nosso tudo. Então, ele dá para você aqui as noções para o seu desenvolvimento, né, para fazer o desenvolvimento da criança, no caso, né. Então, assim, primeiro ele trabalha o corpo e o som que o corpo produz. Se a pessoa ouve o som do corpo, ela já vai ter um ato motor ali, ó, correspondendo para esse desenvolvimento. Então, a gente tem essa habilidade e deve utilizar. E a gente tem que ter também essa atenção. A gente tem que ver a orientação que a gente passa para essas crianças, a gente tem que ver o tipo de orientação que é passado, a gente tem que ver essa relação que ela tem e a gente tem que ajudar ela a decodificar, codificar e organizar, porque é isso que é necessário para desenvolver esse comportamento das crianças, essa discriminação de sons. Eu tive também, gente, eu tenho alguns... eu sou muito nasal, eu tenho um problema também. Às vezes eu falo, eu tenho palavras que eu não consigo falar muito bem, porque eu sou muito nasal, então força muito, eu não consigo respirar, porque eu respiro pela boca, né? E aí eu tenho umas dificuldades aí. Às vezes aparece aí um ou outro falando assim: ai, você falou assim, ai, eu escutei você falar isso mesmo. Escutou, porque eu sou gente, eu não sou máquina, eu não sou gravador.
Eu tenho problema respiratório, eu tenho problema nasal, facial, auditivo, visual. Eu tenho problema na laringe. Então, todos os sons, para mim, é horrível eu falar. Eu tenho que treinar. Quando eu tive na turma de alfabetização por muitos anos, eu fazia com eles a dicção fonética, né? Eu trabalhava com eles as boquinhas e tudo, porque também me ajudava. A fono ficou comigo para eu tomar água, comer maçã, porque eu sou afônica também, eu perco a voz, eu fico sem... Então, assim, aí a pessoa pega... Nossa, você falou isso. Nossa, você escreveu errado. Eu não enxergo. Eu não enxergo. Esse óculos aqui não é enfeite, não. Eu não enxergo aqui, ó. Eu até falo nos vídeos, meu irmão fica falando que eu fico caçando o quê? Eu fico tentando olhar se eu tô aparecendo. Porque aqui eu só vejo embaçado, mesmo com óculos. Eu não consigo ver os olhos das pessoas, eu não consigo enxergar. Eu tenho um problema na visão que é um pouco sério. Mas eu não fico preocupada, não, porque eu vou sobrevivendo. Então, assim, a gente tem que ter todo um cuidado, né, nessa sequência que a gente vai passar de atividades para essa criança, para despertar nessa criança essa atenção, conseguir fazer com que ela foque nessas atividades, para essa concentração. A gente tem que treinar essas habilidades dela, porque mesmo a pessoa sendo surda, cega, muda, ela consegue, tá? Desenvolver habilidades para estar operando. Então, eu até costumo falar, a professora às vezes brigava muito com o aluno. Não faz pauzinho, né? Não conta no dedo, tem que contar na cabeça. Ah, você tem que ler. Um aluno dislexo não vai ler. Um aluno que não sabe, que tem descalculia, ele não vai saber a tabuada. Um aluno TDAH, ele vai te responder tudo, mas ele não vai escrever nada. Então, assim, são coisas que o professor tem que receber a informação certa para utilizar o protocolo naquela etapa. Então, gente, é isso aí, tá? Já dei essas dicas, tem outras dicas mais, mas assim, a neurociências na educação está sendo um grande avanço, está sendo um grande ganho para todos, tá? Tá sendo uma alternativa maravilhosa, aonde a gente consegue muita coisa, que até eu falei para vocês, olha, neuroeducação é maravilhoso, também é outro investimento. Não pensem assim, eu queria um PDF desse, porque o livro é caro. Não pensem assim, pensem no investimento. Olha, vocês podem fazer suas intervenções, vocês vão pegar, vão preparar suas fichinhas. Olha, eu gosto de preparar minhas fichinhas com as tarefas. Eu faço elas coloridas, tá? Eu utilizo, eu utilizo as fichinhas para fazer, tarefas. Aí eu plastifico algumas. Olha aqui, eu plastifico algumas com letra cursiva, tá? Eu utilizo minhas fichinhas que eu gosto, olha, para quando eu der o aluno, eu vou oferecer ele a tarefa e aqui na fichinha eu vou discriminar tudo que ocorreu para me ajudar no meu relatório depois, porque depois da intervenção vocês têm que fazer outra devolutiva. Então eu sempre deixo muitas fichinhas anexadas, olha, eu já preparo tudo antes e levo pro meu aprendente, tá vendo? Eu boto carinha, figurinha, aí eu faço, dobrou todinho. Eu faço com figuras. Então, assim, todo esse material, olha, eu enfeito o pavão. Como disse uma colega minha, a Rosane enfeita muito o pavão. Eu enfeito, gente, porque, olha, são muitas fichinhas, faço muitas coloridas para estar utilizando, E aqui, as observações, tá vendo? Aí você vê aqui, treino de atenção e classificação, treino de memória auditiva, treino de habilidades
de coordenação, orientação espacial, treino de várias coisas. E vocês podem, aqueles livros da Cimaia, mas esses aqui que eu falei para vocês são fantásticos, fantásticos, fantásticos. Então eu deixo na pastinha, aqui ó, treino de escrita em cálculo. Aí eu faço ele aqui para trabalhar as letras também. Tem gente que odeia a forca, porque a forca é tal, PDPP. Só que você pode fazer uma forca diferente. Né? Você pode botar o boneco todo e vai ficar sem braço, vai ficar sem perna. Enfim, mas você vai fazer com outro intuito, né? Não é de se matar, como fui criticada, que eu botei a forca e alguém falou assim: ai, mas você ia trabalhar forca, que eu acho um absurdo trabalhar a forca. Na sala de aula, que as crianças amam a forca. Eles adoram descobrir. Aliás, eles adoram tudo, né? Aqui, ó. Boto, coloco, palavras inteiras, pedacinhos. Então, assim, tudo é a sua visão para estar isso. Aqui, ó, treino de percepção visual. Isso aqui é a maioria da Cimaia, tá, gente? Um bocado da Cimaia é teste de audibilização. Eu pego os testes também e faço, ó, aqui, ó. Teste de realismo nominal. Ó, tá vendo? Eu fiz também de rimas. Então, eu pego isso tudo e faço sempre. Tem muita coisa mesmo. Olha, pra vocês verem. Ó, a pasta é enorme. É enorme a pasta, tá? Aonde a gente tem muita coisa mesmo pra trabalhar com essas crianças. E eu já mostrei pra vocês também do Piafex, né? E do Enclose, que é também um que eu gosto muito. Esse da Cimaia é maravilhoso se você trabalhar muitas crianças, muitas coisas, né? Na escola. Agora, o Enclose, eu esqueci ele. Esqueci não, gente, porque são 2 consultórios, a escola, os cursos. Então, assim, eu fico doida, fico louca. Esse daqui, olha, esse daqui também, ó. Intervenção psicopedagógica, prática da ludoterapia e da arte, terapia também, que é uma coisa bacana, que ela te passa, olha, os instrumentos que você fala que é brinquedo, ó, cartas, cara a cara. Meu cara a cara tá lá em cima, eu ia mostrar pra vocês o perfil e o cara a cara, tá lá no alto da prateleira. Mas eu vou ver se eu mando, ó. Eu vou ver se eu mando pra vocês algumas fotos. Mas vocês também podem ir lá no meu Instagram, tá? Que tem foto de todos os instrumentos interventivos que eu faço e os que eu compro, que eu dou dica, quanto tá barato, aonde foi. E quem participa dos grupos da academia de psicomotricidade, de neuropsicopedagogia, de aprendizagem e supervisão psicopedagógica no Telegram, tem lá também. Quem tem lá no Messenger, que tem também esses grupos, tem lá os arquivos, tem o material, tem as fotos, tem tudo. Então, assim, tudo que eu pego eu sempre faço. Eu faço experiência com a minha neta, eu passo também, né, as experiências que eu faço com ela, o acompanhamento todo que eu fiz com ela, desde quando ela começou a ter essas habilidades, né, a engatinhar, a pegar. Tudo isso eu comecei a colocar lá como minha experiência. Tanto é que agora, eu fiz aniversário, tá, gente? 2 de fevereiro. Ela fez uma cartinha pra mim, ela vai fazer 4 anos, minha neta tem 3 anos. Ela sentiu a necessidade de escrever. Ela, vovó, eu quero escrever letras. Eu quero escrever letras, vovó, eu quero letras. E aí eu fui ensinando e ela tá aprendendo a fazer o nome dela. Ela também não entrou na escola por causa da pandemia. Ela vai entrar na escola agora, em 2022. E vai ser o primeiro contato dela com a escola. E assim, eu preparei ela, eu fui desenvolvendo ao máximo, estimulando, dando para ela instrumentos, fazendo com ela as verificações, os testes, treinando ela. E ela quer escrever. E aí ontem, né? Ontem foi 2 de fevereiro.
Ela escreveu, falou, vó, eu vou escrever uma carta pra você, uma carta de amor. Uma carta eu te amo. Aí ela botou lá, muito lindo. Eu até botei lá também, tá, gente? Se quiser ir lá ver, dá uma curtida lá. Essa é uma coisa mais linda, gente. A criança, quando tá começando a querer escrever, é uma coisa muito rica. Eu fui professora de alfabetização durante mais de 10 anos, né? E professora do 5º ano também, mais de 10 anos e tal. E assim, foi as séries que eu mais gostei, porque são as séries que te emocionam. O 5º que você vê que a criança realmente aprendeu, tá indo para outra escola, e aí aquela escola vem te falar, olha, o seu aluno é nota 10, o seu aluno trabalha muito bem, você fez muito bem o seu trabalho. Por anos eu escutei as escolas indo na escola que eu trabalhava para elogiar o meu trabalho e o trabalho de uma colega, porque eu comecei a fazer um trabalho duplo, né, com a 4º, 5º ano, para inserir nele já essa coisa de troca de professora, responsabilidade com matéria, aquela coisa mais autônoma para eles, né? E aí a gente começou a receber muito elogio, muito. A gente dividiu matérias, conteúdos. E como eu era professora do 5º ano há muitos anos, então eu passei para ela todas as manhas, né? E ela abraçou essa causa comigo e a gente ficou. E assim a gente só recebia elogio, muito mesmo. Era muito bacana. E aí eu tenho que acabar, porque já tá ficando grande esse vídeo, eu falo muito. Então tá, gente, mais outra indicação é essa. Depois eu vou deixar pra vocês, tá? E vocês podem ir lá no Instagram olhar, que é muito legal, tá bom? Então, brigadão, beijo. Me segue, curte, compartilha, que eu tô vendo que ninguém tá vendo. Olha, o que tem lá de vídeo assistido, 7 pessoas. Tem um monte de pessoas inscritas, ficaram, ai, bota aí, bota no grupo, bota. Até hoje eu tô recebendo, ai, dá pra entrar no grupo, Aí, ó, não dá mais, porque eu dei o prazo até janeiro, né? E aí não dá mais. E o ano passado também, quando eu fiz a jornada, todo mundo, ai, acabou, porque foram 30 dias de jornada, quer dizer. E assim foi todos os dias, vídeo, slide, aula, e aí... Agora fica aí só lá no YouTube, 7 assistiram, 10 assistiram, 20. Que pobreza, gente. Hein? E olha que eu tô dando tempo, tô até atolada. Enfim, tchau, beijo, fui, mas volto.